Perguntando ao Ciro Gomes, agradecendo mais uma vez aqui a sua participação, Ciro, aqui na nossa programação, e pedindo a tua avaliação sobre o conteúdo desse vídeo. Muito se discute se o conteúdo realmente implica o presidente Jair Bolsonaro ou se os apoiadores dizendo que o conteúdo desse vídeo acaba que não mostra nada demais. Enfim, gostaria de saber a sua avaliação sobre este conteúdo. Boa tarde. Boa tarde, Maíra. Um forte abraço a você e a todos os ouvintes da Bandeirantes. Eu fico muito feliz de estar na companhia de uma das mais qualificadas jornalistas da política brasileira, que eu conheço há muito tempo, apesar dela ser muito jovem, que é a nossa Dora Kramer. Veja, aquilo foi, para mim, sabe, a transformação do Palácio do Planalto num covil de bandidos. Então você tem uma coisa que é absolutamente chocante, que é um delírio coletivo, um festival de paranoia, um festival de vulgaridade, 21.048 brasileiros mortos, 330 mil brasileiros infeccionados, sem saber se vão ter respirador, se vão ter leito de UTI, milhões de empregos sendo destruídos, microempresas desesperadas sem conseguir acessar o crédito, nem sequer que as notícias oficiais anunciam. E nós assistimos 2 horas do mais puro banditismo oficial. Sob o ponto de vista específico, qualquer investigador, e a minha profissão é advogado, eu advoguei muito no crime, sou professor de direito, então naquele ponto específico fica flagrante para qualquer investigador, não precisa ser o Hercule Poirot, nem precisa ser o Sherlock Holmes, para identificar que o Bolsonaro flagrantemente, né, pressiona o ministro da Justiça por invadir as atribuições de polícia judiciária da Polícia Federal para proteger, nas palavras dele próprio, os familiares e os amigos. E as versões nada mais são do que uma qualificação da falta de decoro, da falta de pudor, quando não do perjúrio. Por exemplo, o general Heleno, sob juramento de testemunha, dando um depoimento ao Supremo Tribunal Federal, mente descaradamente, como um bandido, não é? Protegendo o parceiro, o comparsa, e é disso que se trata. Nós temos que ter clareza agora. Evidentemente, o Bolsonaro, quando você divulga a fita inteira, o Bolsonaro repete mais do mesmo desse discurso boçal, em que muitas coisas graves estão ali. Quando passar um pouco essa onda da pandemia, que é o que mais nos preocupa, a consequência econômica funesta, nós precisamos apurar. O que diabo é você dizer que tem um serviço particular de informação? E depois completar dizendo que tem um capitão da infantaria em Fortaleza, um sargento não sei da onde, um policial civil que devassa uma investigação e diz que o filho dele vai ser investigado. O nome disso é SS, o nome disso é Gestapo, foi assim que o Hitler começou. Quando ele diz que quer armar a população brasileira não tem R$3.800 para comprar um 38. Sabe, a arma mais barata que existe custa R$4.000, R$3.800, né, um revólver, e ele está dizendo que quer armar a milícia dele. Então são coisas muito graves. O ministro do Meio Ambiente dizer que nós temos que aproveitar essa distração que a imprensa está tendo de se preocupar com o Covid e fazer passar a boiada no desmonte da legislação de proteção ao meio ambiente, às populações indígenas, enfim, o patrimônio histórico, isso é terrivelmente grave, né? O outro lá dizer que tem que prender os vagabundos, ali eu conheço aquela sala, ele olhou para o Congresso Nacional. E na sequência, entre o Palácio do Planalto está o Congresso Nacional, e na sequência, no fundo da vista dele, daquela janela, está o Supremo. E ele diz, tem que prender esses vagabundos, e olha para a janela, que é o Congresso Nacional, começando pelo Supremo Tribunal Federal. O que é isso? O que é isso? Posso perguntar? Aí depois você vai indo e pega a Damares, que está aí na linha de frente desse ativismo nazi-fascista brasileiro, e diz que vai promover a prisão de governadores e prefeitos porque estão trabalhando em linha com a Organização Mundial de Saúde para fazer, olha, eu vou dizer, não é possível ter palavras menores do que essa. É um covil de bandidos que o Bolsonaro levou como aloprados para ocupar o poder no Brasil. Dória. Olha, boa tarde, ministro. É o seguinte, o senhor já cuidando. elencou aí todos os pontos que o senhor considera graves, para muito além da questão de se houver crime de responsabilidade ou não crime de responsabilidade para impeachment. Quer dizer,
para mim ficou muito claro, quer dizer, não é porque se porventura não houver o crime de responsabilidade que não há gravidade, né? Só elencou aí ponto a ponto as questões que, na sua opinião, são bastante graves do ponto de vista governamental. Gostaria de saber, como político, ministro, qual é, porque como, vamos que não tenha a consequência judicial, a consequência política institucional da exibição de um vídeo como esse, no contexto geral de como funciona o governo e como vem funcionando desde o começo. Isso agrava em que medida? Isso afeta as relações institucionais daqui em diante ainda mais? Nenhuma dúvida, deteriora mais gravemente, introduz passionalismo, introduz um calor que em nada ajuda esse momento de crise de saúde pública e crise econômica. Portanto, acrescentamos a maior crise de saúde pública do século e a maior crise econômica potencial da história, uma crise política com contornos de ameaça institucional que, volto a dizer, estabelece um calor numa hora em que todas as nações estão reunidas, estão se unindo, as oposições baixam as armas e tal, porque é preciso coesão nacional para enfrentar esses momentos de transe global, de transe coletivo, e aqui no Brasil é o único país do mundo que está na contramão. O crime de responsabilidade é tipificado. O Bolsonaro, naquela reunião, ao não repudiar as declarações, ele, de novo, reiteradamente, ele atenta contra o regular funcionamento das instituições da República e da democracia. Como é que um ministro, na minha presença, diz que quer mandar prender os vagabundos do Supremo e eu não o admoesto? Eu, pelo meu silêncio, concordei. E ele, na verdade, ri. Quem observa a cena, isso só repete aquela posição dele na porta do quartel-general do Exército. Ele repete que vai sim lá, embora tente desfazer ali que não defendeu as 5, que não defendeu o fechamento de Congresso, porque o Bolsonaro é basicamente um mentiroso, é um enganador de serpentes e fica produzindo argumentos para esse grupo de tarados que tem aí o ódio no coração e que o seguem cegamente. Aliás, replicando os seguidores do Lula petismo, que também o Lula pode bater na mãe, pode chamar Jesus de palavrão, pode andar nu na rua, e o Lula petista fanático também relativiza tudo, bota tudo em perspectiva, defende, aplaude, ainda que o Lula fale as maiores abominações, como nós temos visto, ou faça as piores abominações. É um péssimo momento para o Brasil. Ele comete crime de responsabilidade quando, numa reunião de 2 horas, ele simplesmente replica aquilo que ele está falando, não é? Ele expõe a nação à morte. O Brasil já virou o 2º lugar em contaminação no planeta Terra. O primeiro é o presidente Trump, que levou os Estados Unidos a essa situação pelos mesmos atitudes obscurantistas, arrogantes, em desconformidade com a ciência e com as organizações multilaterais que cuidam de saúde. E ele também reitera ali outro crime de responsabilidade, que é a obstrução da justiça. Esse crime que o inquérito está apurando, que deriva da confrontação, se ele está querendo ou não manipular a Polícia Federal, é um crime comum. Ainda está na fase de investigação. Depois que a investigação acontecer, o Procurador-Geral da República vai representar por crime comum. Supondo que ele represente, o Supremo dirá se aceita ou não e consulta a Câmara Federal. E esse é um outro rito. Se a Câmara Federal autorizar o procedimento, aí sim o Bolsonaro seria afastado por 180 dias, prazo no qual o procedimento teria que correr. Diferente do caminho do impeachment, que é um julgamento estritamente político, embora em cima de uma base jurídica. Uhum. Um dos pontos citados no vídeo, né, com relação às críticas feitas pelo presidente a 2 dos governadores dos estados mais afetados, no momento em que o presidente buscou um diálogo com os governadores, diálogo cordial, justamente para o enfrentamento ao coronavírus, no momento em que a saúde do país está tão complicada. Isso prejudica o diálogo justamente com esses 2 estados, não é isso, ex-ministro? Prejudica não só com os 2 estados, não é? É outro crime de responsabilidade você atentar contra a autonomia federativa. E o governo federal, Maíra, tem sequestrado respiradores. Nós aqui tomamos de volta no Ceará mediante ordem judicial. O governo federal simplesmente sequestrou respiradores que o governo do Ceará comprou e pagou. Isso está sendo feito no Brasil inteiro. Eles prometeram no plano que foi lançado em março 2.000 leitos de UTI e não entregaram nem 400.
O governo federal não abriu um leito sequer de hospital de campanha. E ele atenta sistematicamente contra os governadores e prefeitos que estão aí mal e porcamente, com grande dificuldade, em linha com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, com a ciência, com a tecnologia e com o exemplo de êxito daqueles lugares que tiveram êxito no enfrentamento desse vírus assassino. Olha, é uma coisa absolutamente chocante. Os termos apenas acrescentam vulgaridade, mas o mais grave é isso, é atentar, é obstruir, é impedir o regular funcionamento da federação. Isso está previsto como crime de responsabilidade. A gente conversou aqui na Band News FM com o ex-ministro, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Ciro, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade para conversar aqui com a Band News FM. Até a próxima e agradeço também a Dora Kramer, nossa colunista. Muito obrigado a vocês e vamos ficar em casa quem puder. Quem não puder, pelo amor de Deus, bote a máscara, guarde distância, lave as mãos, o vírus é assassino. Obrigada.